Títulos do Tesouro Direto disparando. Se eu chegasse para você agora e falasse para você que em questão de 1 ou 2 anos é possível você ganhar mais de 30% na renda fixa, sem correr muito risco, e ter um retorno previsível, já que está aparecendo uma das maiores janelas de oportunidade dos últimos anos, você com certeza ia falar para mim que você quer entender um pouco mais, que você quer entender como funciona, e com certeza você ia querer fazer esse investimento. Por isso eu trouxe esse vídeo aqui para você, para abrir a sua mente em relação a investimento e mostrar para você que estamos diante de uma das maiores oportunidades dos últimos anos, investindo no investimento de renda fixa, cara, que você não corre tanto risco, você tem um rendimento previsível e você vai ver como é simples. Você pode fazer simulação aí da sua casa, do seu celular, do seu computador. Eu vou mostrar para você como é possível você aproveitar uma das melhores janelas de oportunidade no Tesouro Direto dos últimos anos. Eu abri o Tesouro Direto hoje, tô gravando aqui na quinta-feira, dia 13/6, tava aqui dando uma olhada no Tesouro Direto e me deparei com isso aqui, ó. Tesouro IPCA 2029, IPCA mais 6,49, 2035 IPCA mais 6,47, IPCA 2045 6,43. Cara, essa taxa aqui é um absurdo. Não importa se você investe em ações, fundos imobiliários, ETFs, tem muita gente falando agora, né, que não vale mais a pena você investir em nada. Não investe mais em ações, não investe mais em CDB, não investe mais em tesouro. O negócio é investir em ETF do exterior. Cara, que absurdo. Se você acompanha uma galera que fala isso pra você, filtra bem, tá? Não tô falando que você tem que comprar A ou B. Você tem que ter a sua opinião. Mas não faz sentido você olhar só para um investimento e anular todos os outros. Principalmente o investimento em renda fixa no Brasil, quando a gente mora num país aqui que é chamado o país dos rentistas. Então, olha só o que eu vou mostrar para você. Como é um absurdo, cara, você não aproveitar essa janela de oportunidade. Você pode fazer a simulação aí da sua casa. A gente tem investimentos no Tesouro Direto pagando uma taxa maior. Por que isso acontece? Porque o risco Brasil aumentou. A gente tá vendo tudo que tá acontecendo aqui na nossa política fiscal. Lá nos Estados Unidos a gente teve a reunião do Fed, também não mudou muita coisa, eles mantiveram a taxa de juros, estou sempre acompanhando aqui com vocês, estou sempre falando lá no meu Instagram, o Fed manteve a taxa de juros lá, por consequência, a gente já sofre aqui na nossa economia, mas aqui dentro mesmo do nosso Brasil, cara, tem tanta coisa dando errado, por mais que muita gente fale que tá tudo bom, a gente sabe, a gente consegue ver isso aqui nos reflexos dos investimentos, né? Ibovespa caindo, IFIX caindo, Tesouro Direto subindo, cara, se você tem investimentos aí e nenhum investimento que você tem tá caindo, parabéns, você tem que escrever um livro pra gente entender o que tá acontecendo com a sua carteira. Se tá caindo muito também, aí você precisa estudar um pouco mais, né? Aí é um absurdo. Mas todo mundo, de forma geral, tá aproveitando as quedas do mercado, todo mundo tem um investimento que tá rendendo um pouco menos, e nesse momento aqui aparece uma das melhores janelas de oportunidade na renda fixa. Por isso fica até o final aqui desse vídeo, para você entender como ganhar dinheiro com marcação a mercado no Tesouro Direto. Enfim, entra aí no site do Tesouro Direto, tesourodireto.com.br, você vai ver que as taxas do Tesouro estão disparando. Já é uma realidade aqui, IPCA mais 6,5. E historicamente essas taxas são taxas muito boas. Se a gente pegar aqui o IPCA 2045, a gente pode ver que historicamente, a gente tem um gráfico aqui desde 8/2/2017, a taxa ela foi flutuando, chegou num pico máximo ali no dia 25/9/2018, 5,97. E a gente sabe que a economia vai flutuando em ciclos, ela caiu, subiu mais um pouquinho mais, chegou aqui no pico dia 3/3/2023, ou dia 6/3/2023, pagando IPCA mais 6,57. Ela já caiu de novo e agora ela tá subindo de novo, já tá chegando aqui em 6,43. Então o ponto é, não tem como a gente discutir contra fatos. IPCA mais 6, historicamente, é uma excelente rentabilidade. E agora a gente pode ver essa taxa subindo um pouco mais, e aí que entra uma janela de oportunidade que a maioria das pessoas acaba não entendendo como funciona. Se você entrar aqui no site Tesouro Direto, você pode vir aqui em títulos, calculadora, e aí aqui você consegue fazer uma simulação de como você poderia fazer um investimento no título do Tesouro Direto e como você poderia resgatar. Se você não sabe, você tem liquidez diária no Tesouro Selic. Se você pedir o resgate até 1h da tarde, o dinheiro cai na sua conta no mesmo dia. Depois dá 1 hora em dias úteis, cai no próximo dia. Os outros investimentos, Tesouro Pré-fixado, IPCA+, entre outros títulos, você também pode pedir o resgate. Só que esses investimentos, eles vão passar pelo efeito de marcação a mercado. O que significa marcação a mercado? Marcação a mercado é que esse título, ele tem um preço que a taxa vai variando até o vencimento. Então, exemplo, se eu compro hoje aqui um Tesouro IPCA pagando IPCA mais 6,43 e ele tem um vencimento para 2045, eu sei que se eu segurar esse investimento até 2045, eu vou receber IPCA
mais 6,43. O que vai mudando ao longo do tempo é o IPCA, nossa inflação. Ela vai mudando, mas eu ganho 6,43 acima da inflação. Porém, quando eu compro um título desse formato, que a rentabilidade vai variando, porque tem uma parte pós-fixada e uma parte fixada, eu também posso resgatar o meu dinheiro antes do vencimento. Mas dependendo de quando eu decidir resgatar, se essa taxa estiver mais alta, acima de IPCA mais 6,43, eu posso perder dinheiro com os efeitos de marcação ao mercado, porque eu tenho um título na minha mão que vale menos do que o que está sendo oferecido pelo mercado, ou do contrário também acontece. Se eu tenho um título que está pagando mais do que está sendo oferecido pelo mercado, ou na hora que eu for resgatar, esse título do mercado IPCA 2045 esteja com uma rentabilidade de IPCA mais 4,5, 4,5, 4,5,5, a hora que eu vou vender, eu consigo ganhar mais dinheiro, porque esse título vai corrigir o preço da data que eu estou pedindo resgate até o vencimento. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui. Se você quiser se aprofundar, cara, eu tenho um curso que chama Renda com Dividendos, eu explico todos os detalhes de marcação ao mercado. Esse vídeo aqui é pra gente ganhar tempo e eu mostrar pra você de forma eficiente o que é marcação ao mercado e como que você pode fazer o cálculo aqui e abrir a sua mente que dá pra ganhar muito dinheiro com renda fixa. Se liga só como funciona isso. Ali no site do próprio Tesouro, eu vou colocar aqui o Tesouro IPCA, vamos pegar aqui o 2045, que é o título que tem prazo mais longo. Quanto mais longo é o título, maior é o efeito de marcação ao mercado. Vamos colocar aqui que eu estou fazendo esse investimento hoje, dia 13 de 6 de 2024, o vencimento dele é para o dia 15 de 5 de 2045. Vamos colocar aqui um valor de 10 mil reais. Então, quero investir 10 mil reais aqui nesse investimento. A taxa hoje está de 6,43. Taxa de administração, basicamente 100% das corretoras não cobra taxa de administração, então vou colocar 0 aqui. E a taxa de inflação de período, ou seja, o IPCA, o estipulado pelo Banco Central é que a inflação fique aí mais ou menos entre 4,5% a 5%. Então, vamos jogar aqui os 5% que seria dentro da média. Se eu fizer o cálculo aqui, o próprio site do Tesouro já mostra para mim que se eu segurar esse título até o vencimento, até 2045, esses 10 mil reais que eu tenho em mãos, ele ia ter uma rentabilidade bruta de 11,75 e lá na frente, em 2045, esses 10 mil reais, eles teriam se transformado em R$ 85.471,64. Teria aqui o imposto de renda, teria aqui a taxa de custódia de resgate e o valor líquido que eu iria receber seria de R$ 85.400. Isso, nesse período, daria uma taxa líquida de 10,83%, que é uma taxa bacana pensando no investimento de longo prazo, mas o investimento mais seguro do país, que é um investimento onde você está emprestando dinheiro para o governo e que também te remunera acima da inflação. Então, se você tem um objetivo mais de longo prazo, esse investimento com essa taxa é uma oportunidade excelente. Porém, o que muita gente não sabe é que dá para você ganhar com efeitos de marcação ao mercado, aproveitando essas janelas de oportunidade. E olha só, se eu entro aqui em simulação avançada, eu vou usar a mesma projeção que a gente fez aqui investindo no mesmo título, os mesmos 10 mil reais, mas vou simular aqui um resgate antecipado. Vamos colocar aqui então para 2 anos. Hoje a gente está no dia 13 de 6 de 2024, vamos colocar aqui para 2026. E vamos colocar aqui uma taxa que, historicamente, se a gente voltar aqui nas taxas do Tesouro Direto, vamos colocar aqui, ó, a gente vê que a taxa ela sobe, ela desce também, né? Então o pico mínimo aqui chegou a 2,87, subiu 4,80, ficou aqui em 4,50 e o pico histórico 6,57, igual a gente viu. A gente sabe que essa taxa ela vai se corrigindo porque não tem como a gente ficar com uma inflação muito alta no país. A gente sabe que a cada 45 dias o Comitê de Política Monetária, o Copom, Banco Central, ele se organiza, faz a reunião do Copom e eles definem quais vão ser as próximas taxas da inflação para os próximos anos. Então, a cada 45 dias, a Selic pode subir, descer ou se manter no mesmo patamar. Vamos ver aqui, e eu já vou entrar com vocês, a gente pode ver aqui o Boletim Focus do último relatório. Toda segunda-feira esse boletim sai, você pode pesquisar aí também, tá entrando no site do Banco Central, e a gente vai olhar isso aqui, ó. Qual que é a expectativa para a inflação nos próximos anos? Ó, a gente tem aqui uma expectativa de 3,90, 3,78, 3,60. Então a gente sabe que, ó, em 2025 a expectativa pode girar aqui em 3,78 e aqui em 2026 3,60. Esse título que a gente tem em mãos aqui, ele paga IPCA mais uma taxa fixa. Então a gente sabe que o IPCA pode ficar ali dentro daquela casa, mas aqui olhando nesse gráfico, vamos tirar uma média aqui que o IPCA fique mais ou menos na casa aí dos 4,5% a 5%. Como funcionou essa janela de oportunidade aqui no último ano, pegando um exemplo aqui do dia 6 de 3 de 2023. Se isso aqui realmente acontecer, olha só o que acontece se a gente investir 10 mil reais nesse título do Tesouro, com vencimento para 2045, mas resgatar aqui em 2026 com uma taxa
de 5%. A gente teria aqui um ganho bruto de 26,92%. Esses 10 mil reais teriam virado aqui R$ 15.153,65, com ganho líquido de 23%. Isso num espaço curto de tempo, a gente está falando de 2 anos. Imagina só você ganhar acima da inflação e ainda ter uma rentabilidade líquida de 23,5%. A gente teria um investimento seguro, um investimento de baixo risco, onde a gente poderia ter uma excelente rentabilidade aproveitando uma janela de oportunidade. Agora imagina só se essa taxa do Tesouro Direto, ela começa a cair mais ainda. E ao invés de 5, essa taxa tivesse em 4,50 daqui 2 anos. Se a gente fizer o cálculo, olha só a rentabilidade que a gente chega aproximada. Uma rentabilidade bruta de 32,75%, com uma rentabilidade líquida de 28,16%. Ou seja, esses 10 mil reais que você teria colocado no Tesouro Direto, se você resgatar nesse cenário de mercado que a gente está projetando, você resgataria aqui líquido R$ 16.441,50. Sendo bem sincero com vocês, dando a minha opinião pessoal aqui, eu acho bem difícil a taxa voltar a 4,5% em questão de um ano. Mas o mais importante é você estar preparado, estar posicionado, aproveitando uma janela de oportunidade. Nada do que eu mostrei aqui quer dizer que realmente vai acontecer. Mesmo investindo em renda fixa, a gente está lidando com uma rentabilidade variável. A inflação pode subir, esse título do Tesouro ele pode estar pagando uma taxa muito maior daqui a um ano, e se você resolver resgatar, você pode até perder dinheiro com efeitos de marcação ao mercado. Só que do contrário também pode acontecer. Se você investe nesse título e a rentabilidade começa a diminuir referente à rentabilidade que você comprou, você tem a possibilidade de ganhar muito dinheiro com os efeitos de marcação ao mercado. Isso aqui é apenas uma projeção do que pode acontecer, sendo que a gente está pegando na mão um dos melhores títulos do Tesouro Direto com uma rentabilidade historicamente muito boa. Se a gente voltar aqui para o mapa onde mostra as rentabilidades, isso aqui, ó, essa janela é o que a gente chama de janela de oportunidade, onde a gente já teve uma taxa muito alta, que foi no dia 6/3 de 2023, essa taxa caiu por conta das oscilações do mercado, agora ela voltou a subir. Historicamente, essas janelas acabam acontecendo em curto espaço de tempo. A gente tem uma outra janela de oportunidade que aconteceu aqui no dia 18/5 de 2017, onde estava pagando IPCA mais 5,97, essa taxa caiu, e ali em 2018 ela já voltou a 5,94. Então quem comprou aqui a 5,97, aqui embaixo, em questão de menos de um ano, já tinha recebido uma rentabilidade interessante, porque ela saiu de 5,97 para 5,5. E se a gente pegar aqui em questão de pouco tempo também, de 2017 até 2019, quem conseguiu pegar uma taxa de IPCA mais 5,27 conseguiu vender a uma rentabilidade muito grande, já que a taxa do IPCA estava pagando IPCA mais 3,15, diferença de apenas 2 anos. E é exatamente essa taxa que a gente está tendo a oportunidade de pegar novamente, é por isso que você já está vendo um monte de notícia aí falando exatamente isso aqui. Tesouro Direto, títulos pagam taxas históricas, compro ou não compro? E aí entra o ponto que se você não tem conhecimento, se você só fica olhando notícia e não entende os fundamentos, às vezes você vai ficar só esperando a taxa subir ainda mais, ou você vai perder uma das melhores janelas de oportunidade dos últimos anos. Vamos fazer uma simulação aqui, se daqui 12 meses a gente começa a melhorar um pouco mais a nossa economia, se as coisas começam a andar direito e essa taxa do Tesouro ela diminua e volte aí para casa dos 4,5%, aonde está mais ou menos projetado a nossa inflação. Então, ao invés de resgatar em 2026, a gente resgataria aqui exatamente um ano em 2025. Olha só a janela de oportunidade que você teria se isso realmente acontecesse. Esses 10 mil reais que você investiu, em questão de um ano, teria uma rentabilidade bruta de 60,49%. Você teria um rendimento líquido de 49,66%. Isso aqui parece um absurdo, né, gente? E realmente é. Isso acontece por conta dos efeitos de marcação ao mercado. Você consegue fazer essa mesma projeção aqui em todos os títulos do Tesouro Direto que tem um vencimento mais curto ou mais longo. E aí você consegue prever como pode estar o cenário. Quer dizer que isso aqui realmente vai acontecer? Não. A taxa pode subir, pode se manter a mesma, pode continuar assim por um longo tempo. Mas se isso acontecer, você aproveitou uma janela de oportunidade e conseguiu fazer um investimento, cara, que os seus 10 mil reais em questão de um ano virariam aí praticamente 15 mil reais. E aí você pode fazer a simulação aqui da forma como você quiser. Vamos supor que essa taxa continue, mas ela chega ali em 5,50, diminua só um pouco. Você pode fazer o cálculo novamente e mesmo assim esses 10 mil reais
em um ano teriam se tornado R$ 12.706,54. Vamos fazer a simulação com outro título aqui também. Vamos pegar aqui o pré-fixado 2031. A gente pode ter essa rentabilidade fixa até o vencimento. A gente estaria fazendo investimento hoje para resgatar lá em 2031. Quanto que está pagando hoje o pré-fixado? Hoje o 2031 está pagando 12,38. Então vamos colocar aqui R$10.000 pagando 12,38%. A gente vai fazer a simulação aqui, então não tem taxa de administração. A gente pode fazer um resgate antecipado aqui no dia 13/6/2025. A taxa, vamos supor que essa taxa do Tesouro estivesse pagando 10%. Então, ao invés de 12, estaria pagando 10. Vamos calcular e vamos ver a rentabilidade. Olha só, em questão de um ano de diferença, esses R$10.000 teriam uma rentabilidade bruta de 26,45, uma rentabilidade líquida de 21,60. Esses R$10.000 geraram um rendimento de R$ 2.169,44. E aí você pode usar aí o site do Tesouro para você fazer essas simulações e ver qual título do Tesouro Direto se encaixa melhor na sua estratégia. Dúvidas comuns que podem surgir aí para você que está começando a investir no Tesouro Direto. Se você fizer um aporte hoje e fizer um outro aporte daqui um mês, daqui 2 meses, esses aportes eles se acumulam? Não. Cada investimento que você faz, ele tem uma rentabilidade. Então você pode investir, por exemplo, R$10.000 no Tesouro IPCA 2045 hoje, ele vai ter uma rentabilidade que vai se manter até o vencimento. Semana que vem, mês que vem, você escolheu investir de novo, você vai investir no mesmo título, mas a rentabilidade não vai se acumular. Vamos supor que daqui um mês essa rentabilidade esteja IPCA mais 6,35. Então você tem 2 aportes. Por mais que você escolheu o mesmo título, a rentabilidade e as características são diferentes, até quando você for resgatar o imposto de renda, o IOF, se tiver também resgatando antes de 30 dias, vai ser diferente para cada um desses aportes. Então esses aportes não se acumulam. Você pode comprar o mesmo título, mas são investimentos diferentes. Quais os riscos de marcação ao mercado? Você resolver resgatar o seu dinheiro em um momento em que as taxas oferecidas por aquele título que você comprou são maiores do que a taxa contratada. Então, se você pedir o resgate, você vai ter o seu dinheiro de volta, mas você vai ter um rendimento negativo. Então, você pode até perder dinheiro com marcação ao mercado e perder bastante dependendo do tempo que seu dinheiro ficou lá. Então, só faça o resgate antecipado se você realmente souber o que você está fazendo e, de preferência, com uma taxa menor do que a taxa que você contratou, porque daí você pode ter uma rentabilidade positiva em relação ao investimento. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o curtir aqui embaixo, se inscreve no canal, tô sempre trazendo conteúdo aqui que vai facilitar a sua vida como investidor, explico para você, faço análises e tô sempre respondendo todos os comentários aqui, que eu quero entender de você também. Qual é a sua principal dúvida quando o assunto é investimento? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, te vejo até o próximo vídeo e tamo junto!